Olá, boa noite. Começa mais uma edição do nosso painel regional. Você acompanha, confere conosco, sempre de segunda a sexta-feira às 10 da noite, ou na sequência do programa do JB. A gente vem com informações importantes, entrevistas e debates sobre a cidade, sobre a região e sobre o país também. Lembrando sempre que às 1h30 da tarde tem o nosso primeiro encontro do dia no painel regional Debates, com personalidades da região, personalidades do Brasil, debatendo nas nossas bancadas os temas importantes, o dia a dia, os problemas, as demandas aqui da região metropolitana e, claro, sempre os assuntos da pauta nacional também. Nessa edição, a gente recebe aqui com prazer no painel regional o Frei Rosântimo Costa, sempre conhecido como Frei Rosântimo do Valon, que nos dá o prazer e a satisfação de mais uma participação com a gente aqui. Tudo bem, Frei? Prazer revê-lo. Boa noite. Boa noite. Eu poderia proclamar para todos que estão nos acompanhando como é maravilhoso estarmos aqui. Essa TV, a TV Santa Cecília, que promove esse momento e eu acredito para proclamar a verdade e a paz. Muito bem, é isso mesmo que a gente se propõe aqui, não é a verdade, a paz, e o jornalismo de um bom nível, de uma boa qualidade, sempre ouvindo pessoas qualificadas, e que tem algo de importante a dizer a você que está aí do outro lado, como é o caso do Frei Rosântimo que está conosco. O programa está gravado, nessa edição não dá para você participar como está acostumado, mas com certeza a gente vai aqui com o Frei Rosântimo levar até você uma série de informações interessantes, importantes, relativas ao que acontece aqui na cidade, na região e especialmente o que vem acontecendo com a Igreja Católica, que, aliás, é um dos motivos da vinda do Frei Rosântimo aqui, para a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu recentemente no Vaticano, quando dois papas, Dois papas, sempre papas, já falecidos, evidentemente, mas são dois papas, o Papa João XXIII, que marcou bastante com o seu pontificado na Igreja Católica, e depois o Papa João Paulo II, que teve um pontificado bastante longo, levando aí a palavra de Cristo, a palavra da Igreja Católica pelo mundo afora. E eles hoje estão beatificados pelo Papa Francisco. E lá canonizados. Tem uma diferença, Canonizados, me corrija aqui o Frei Rosântimo. Não, tá certo. Tem que corrigir mesmo, a gente erra, tem que ser corrigido. São os leigos, Os leigos, A gente comete alguns erros, Frei? E estão aí canonizados, então. Vamos falar primeiro um pouquinho sobre João XXIII, Qual foi o legado que a gente pode passar aí para o telespectador, para o católico, para o cristão, de maneira geral, do pontificado de João XXIII, da vida de João XXIII, que levou a Igreja, então, a canonizá-lo? Frei. Muito bem, meu amigo, você falou para os cristãos, não só a Igreja Católica, A Igreja Católica não está limitada a um grupo, a um gueto, a um... João XXIII foi o homem desacreditado. Quando ele entrou, falou, coitadinho, mas ele proclamou e abriu. E conta-se que depois de uma noite toda, sabe que é uma noite com o quarto fechado na Itália, uma noite fria, e os gases e tudo, daquele momento forte dentro do quarto, ele levantou de manhã, abriu a janela do Vaticano, do seu quarto, e disse, o mesmo que aconteceu aqui, precisamos fazer, abrir uma nova janela na Igreja Católica, na Igreja de Jesus Cristo, isto é, acontecer o novo. E ele proclamou, então, o Concílio Vaticano II, a grande mudança, transformação, renovação da nossa Igreja, que trouxe um novo vigor, um novo reencantamento, que estamos vivendo até hoje. Já passaram 50 anos desse concílio proclamado, mas ele foi tão vivo, tão presente, tão atuante da palavra que se faz em nós, do amor de Deus em nós. Então foi por isso, esse Papa, ele foi o grande motivador, não tinha os meios de comunicação, tudo isso que nós estamos vivendo, e mesmo assim ele conseguiu renovar, revigorar, transformar toda a Igreja, porque eu sempre creio, a Igreja de Jesus, ela é movida pelo Espírito Santo. Agora, Frei Rosântimo, dá para a gente dizer que João XXIII foi o Papa, o precursor da abertura da Igreja aos fiéis? Dá para dizer isso? Ou seria um equívoco, um exagero? Não sei. Não.
Não sei, eu não tinha pensado nisso, mas creio que sim. Porque depois dele vem outros papas que continuaram. Paulo VI, Paulo por exemplo, VI. Dá para imaginar que nós somos de todo esse tempo, né? Do João 23. Os cabelinhos brancos, a falta de cabelos, os cabelinhos do João brancos, 23, não sei você se nasceu João 23, passamos Paulo VI, aí João Paulo I, João Paulo II, muitos anos, né? Muitos anos, passamos por tudo isso. Mas não importa essas personagens, mas a dedicação, a entrega, a doação total com a qual eles fizeram, e eu creio, e você também, a igreja suscitada, você católico ou não, mas pelo Espírito Santo, acreditando ou não, a certeza dessa ação de Deus no seu Santo Espírito, suscitando homens que fazem da sua forma de doação total e entrega. Imagina um homem desse, numa responsabilidade dessa, numa vida dessa, numa dedicação total. E o que eles escrevem, que nós, nem eu como padre consigo ler tudo que eles escrevem. As cartas encíclicas, os documentos papais, todos muito inspirado, muito inteligível, muito forte, para que nós possamos conduzir e estar unidos sempre no quê? No amor, na fraternidade, na justiça, na igualdade, nesse mundo que nós vivemos tanta violência. Você pode imaginar o que nós vivemos essa semana, quantas notícias de violência, não é verdade? Terrível, descabida, não é? Que a gente fica realmente preocupado com o que está acontecendo com a sociedade aí dos nossos tempos, dos nossos dias. Realmente vamos falar sobre isso também um pouquinho mais à frente. A violência, né? Agora, essa coisa da canonização, não é? A gente está acostumado, de maneira geral, a ouvir o seguinte, não é? Tal figura, não é? Acabou sendo canonizada, ou foi santificado pela igreja, porque comprovadamente realizou tal milagre. Isso é um pouco de lenda, de ilusão na cabeça das pessoas, porque não teve nenhum milagre imputado a João 23, que eu tenha informação. Sabe por quê? Claro que a igreja, ela tem uma seriedade. Aliás, na canonização de um papa, uma personagem, como Anchieta aqui no Brasil, o Frei Galvão. Frei Galvão, sim. A Madre Paulina. Vamos lembrar todos esses. Todos eles precisam ser como que confirmados. Mas a confirmação, além de tudo, ela não se dá apenas em milagres. Tem o advogado do diabo, que é aquele que quer provar contra. Não, isso é da mente, é da consciência, é o povo, isso é mental, é psicológico, é psiquiátrico, sei lá. Mas e tem aquele que quer realmente mostrar a ação amorosa desse Deus que continua agindo. Ide a todos os povos, proclamar, curar, anunciar, libertar, curai a todos. Então isso continua acontecendo. O Evangelho é vida, e vida nas personagens, nas pessoas. E então, mesmo que elas não fizeram milagre, como José de Anchieta, João Paulo II, foi proclamado milagre de João Paulo II, eu realmente tenho também essa informação. Sim. Do João 23 é que eu não tinha informação de... Mas sabe o que é além do milagre? É a sua ação, a sua atuação, o seu exemplo de vida, de entrega, de doação total, de vida total, de capacidade, e é um homem que deixou tanta coisa para nós, tanto, que só pode ser de Deus. Não pode ser, é algo divino, cheio do Espírito Santo. Os seus escritos, a sua capacidade de proclamar, como o Concílio Vaticano II, e proclamar e vivenciar. Aliás, isso, nós não nos prendemos a isso, viu? Eu fico com medo de dizer isso, mas quando a gente vai a Roma, eu estive lá, você vê o corpo dele intacto ainda, do Papa. João Paulo? Do João 23. O corpo dele intacto. Como que não foi consumido, não foi deteriorado, como é comum, normal para todos nós. Para todo ser humano, né?
E está lá, você pode visitar. Estaria mumificado. Seria o termo, é o termo que se usa, né, normalmente, né? Cientificamente também diríamos seja, isso, mas cientificamente. desde os anos, ele morreu lá, quanto? Nos anos 60, e ainda o corpo intacto, ele está lá. Não nos prendemos nisso. Mas isto também ajuda a dizer, meu Deus, existe um mistério. Por quê? Alguém que é tão místico, a misticidade leva esse mistério e chegar a estar lá e visitar, olhar, tocar e ver ele intacto. Perfeito. Não prendemos nisso, né? Claro. Mas é um sinal, né? Vamos dizer um sinal. É uma curiosidade, um mistério, sem dúvida. Primeiro intervalo aqui no painel regional, voltamos já com o Frei Rosante, um instante. Estamos de volta, este é o segundo bloco aqui do nosso painel regional. Prazer recebendo mais uma vez aqui o Frei Rosântimo, não é? O Frei Rosântimo do Valongo, como ele e sempre será conhecido, não é, Frei? E lembrando para você que o programa está gravado nessa edição, não dá para você participar conosco via telefone, como você está acostumado, mas o programa pelo Facebook você vai poder compartilhar com a gente, evidentemente, né? E também rever no YouTube, né, os melhores trechos ou o programa por inteiro, como você achar mais interessante. Nós falamos da canonização do Papa João XXIII, que aconteceu ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo momento, da canonização também de João Paulo II. Personalidades diferentes, momentos diferentes, não é? Tempo de papado também completamente diferentes, não é? Mas o que dizer aí, já João Paulo II imputa-se aí um milagre, né? Que ele teria realizado um milagre, não é, Frei? Você veja já o próprio nome. João por causa de João 23. Por causa de João 23. E Paulo VI. Paulo VI. E claro... Já havia o antecessor, né? João Paulo I também tinha seguido essa linha, né? Sim, verdade. E claro, lembrando de evangelista São João, o discípulo amado, e Paulo, o grande apóstolo. O discípulo, o Paulo, as colunas da igreja. Paulo, Pedro, o Papa. É tudo unido, você vê, é tudo uma engrenagem, né? E se quebrar um dente não funciona direito. É uma engrenagem e é claro que conduzida, e temos a certeza dessa harmonia, uns percalços, um outro, um dente quebrado que não vai bem, mas a certeza de que a ação divina e o Espírito Santo, a nossa igreja é conduzida pelo Espírito Santo. E se era conduzida pelo Espírito Santo, as coisas vão acontecendo. Olha, João 23 e João Paulo II. E João Paulo II, quem de nós não tem lembranças maravilhosas? A sua presença 2, 3 vezes aqui no Brasil, foi o Papa que saiu para a missão. Foi ao encontro de todos e tantos quantos. O Papa querido, o Papa da comunicação, o Papa que abraçava, que aclamava, foi aclamado, foi até, desculpa dizer, adorado, querido, a todos que queriam tocá-lo. Claro, e diante de tudo isso, de toda essa doação... Foi um atentado? Né? O atentado, e depois do atentado, gente, imagina o que ele fez. Ele escreveu e falou... perdoou, foi ao encontro do seu atirador. Claro que ele trabalhou tudo aquilo, perdoar não é fácil. Alguém que quis arrancar, tirar, destruir a sua vida. E depois, claro, daquele tiro ele ficou muito debilitado. Tiraram uma bala. Bem, mas diante de tudo isso, a humanidade dele, que vai em encontro com a sua humanidade, ele buscou, se entregou, de uma forma totalmente radical. Não vamos olhar ele como alguém extraordinário, diferente, caído, descido de uma nave espacial. É gente como a gente, como Jesus se tornou gente como a gente. Ele se encarnou. Diante disso, nós queremos buscar, queremos vivenciar, e quando canoniza um Papa, como João e o Papa João Paulo II, não é para exaltarmos apenas eles, é para termos eles como modelo de vida para a nossa vida, gente. Olhar para eles como líderes para me identificar. No mundo que nós vivemos, que se identificamos com o quê? Quais são os nossos líderes? No que nós nos agarramos? Quem nós seguimos? Alguém que seguiu Jesus,
viveu como Jesus viveu, amou como Jesus amou, sentiu o que Jesus sentiu, proclamou, anunciou, deu a vida, então eles viveram isso. Então quando a igreja proclama alguém santo, é dizer, como eles, humano igual a você, o Papa era humano, sentir as nossas necessidades básicas, de vontades, de desejos, de sentimentos, tudo que você sente. João Paulo II, eu acho que teve realmente esse mérito, né? Você colocou muito bem, o Papa da comunicação, né? Ele levou realmente a palavra da igreja pelo mundo afora, né? E procurou aí romper barreiras, né? E ir aonde jamais um Papa havia frequentado, havia pisado, enfim, uma coisa realmente bastante significativa. Talvez tenha sido esse o grande legado. Sim, não sei. E até os não cristãos, quem não lembra, quando ele em Assis, a cidade da paz e do bem, São Francisco, e o novo Papa com o nome de Francisco, ele realizou aquele evento, um encontro com todos os líderes de todas as religiões mundiais. O humanismo, o budismo, indiaísmo, judaísmo, branismo, inclusive o grande encontro com o grande místico Dalai Lama. E Dalai Lama proclamou, olha que lindo quando perguntaram a Dalai Lama no encontro com o Papa, qual é a melhor religião? E Dalai Lama então respondeu, a melhor religião é aquela em que você consegue fazer melhor. A melhor religião é aquela que te faz você melhor. Olha onde você se identifica mais, onde você se sente melhor. Não, mas faz você melhor. E melhor, quando faz você melhor, você faz melhor para o outro. A fraternidade, a igualdade, a justiça. É o que buscamos diante desse mundo que vive como se Deus não existisse. Agora, Frei Rosântimo, essa coisa do mundo que vive como se Deus não existisse, a gente teve um exemplo realmente muito forte, muito pesado, né? Que aconteceu no final de semana passado em Guarujá. Quero falar sobre isso um pouquinho mais adiante, né? Saber como é que um frei, como um religioso, né? Um homem que prega a palavra de Deus, como é o seu caso, né? Há tanto tempo, né? E tão respeitado por isso, né? Encarou aquele verdadeiro massacre, né? Porque o linchamento que passou uma senhora, uma moça, né, de 30 e poucos anos, sem ter a menor culpa no cartório, né? Mesmo que tivesse, já dissemos aqui N vezes, já discutimos isso, mesmo que tivesse culpa, enfim, não se pode fazer justiça com as próprias mãos, evidentemente. Agora, o que é que fica para a igreja, né? O que é que muda aí para os fiéis, se é que muda alguma coisa, com os dois papas canonizados, agora com São João XXIII e São João Paulo II? O que fica para nós uma angústia e uma necessidade que precisamos, como Francisco de Assis nos disse. Vamos recomeçar, porque até agora nada ou pouco fizemos. Francisco disse essa frase, vamos recomeçar, porque até agora pouco ou nada fizemos. Diante disso nos traz uma angústia muito grande, uma tristeza, diante da violência, voltando como pré-históricos e lá do antigo, daquilo que precisa ser renovado, o olho por olho, dente por dente. Então essa é uma tristeza muito grande e precisamos todos nós tomarmos consciência, e todos aqueles que viram essa cena, e eu creio que a maioria ficaram revoltados, angustiados, tristes. Eu até acho que diante desse acontecimento nós precisamos, penso eu, nos unirmos mais, buscarmos mais, fazermos mais e melhor, para que a ação amorosa de Deus aconteça em nós. Nós vivemos num mundo da falta de cultura e falta de ternura. A ternura do encontro, do amor, do perdão, são valores que estão sendo diluídos, destruídos, queimados, acabados. Então voltar aos valores, conquistar não é tradição, não é algo passado, não, nós queremos voltar para aquilo pelo qual fomos criados, para amar e ser amados, imagina o que aconteceu,
Eu lembrei dessa mulher, quem sabe, da Maria Madalena, ou do São... ela é uma mártir, não vai ser talvez nem canonizada, mas uma santa, uma mártir, que como tantos quantos deram a vida, e inocentemente dar o seu sangue, sua vida, diante daquela violência toda, e que isto e esse acontecimento trágico, horrível, fatal, nós possamos cair em si e dizer, vamos levantar por meio dela, vamos construir, vamos transformar, vamos arrancar de nós esse desejo de agir com o seu próprio... Quando entrevistaram aquele que foi um dos mentores da violência, ele diz, não, eu achava que era ela, achei que deveria eliminá-la. O que é isso? Ninguém pode... Ninguém tem esse direito, né? Ninguém. Mesmo que fosse ela a culpar, que uma coisa que nem existe. Mas o mundo está tão sedento, está tão maligno, tão sedento do mal, do desejo do mal, que cria coisas para vivermos o mal. Existe o bem e o mal. Você escolhe. Você é livre para escolher. O qual nós escolhemos? E do qual você se alimenta? Se eu alimento só da maldade, eu vou agir com maldade. O ódio, o negativismo, o pessimismo, a angústia, a dor, o passado, olha quanta coisa ruim. Eu só vou retribuir com isso. Estou frustrado, angustiado, encontro alguém, eu vou descarregar tudo isso em alguém para poder mostrar algo que eu não sou. Isto é, lutar por algo. Mas não é assim, gente. Nós precisamos, e que esta hora, esse momento possa nos dizer, vamos buscar aquilo que é próprio de Deus e como Ele nos ensinou, de uma maneira da paz que constrói o bem. Paz Perfeito. E bem. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, na sequência voltamos aqui com o Frei Rosântimo para a gente ainda seguir um pouquinho nesse assunto, porque realmente foi uma violência inimaginável que aconteceu no final de semana em Guarujá e que chocou a opinião pública do país inteiro e até internacionalmente, né? Voltamos já já. Voltamos, este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, que com prazer recebe o Frei Rosântimo Costa, o Frei Rosântimo do Valongo, né, como todos conhecem, né? E participando conosco, falamos já bastante sobre as canonizações, né, do Papa João XXIII, do Papa João Paulo II, agora São João XXIII, São João Paulo II, né, canonizados pelo Papa Francisco, que tinha ao seu lado o Papa Emérito Bento XVI, né? Praticamente dois papas canonizando dois papas, né? Uma coisa bastante curiosa, né? Jamais vista na Igreja Católica. E iniciamos também no final do bloco anterior, né? Uma recuperação daquele caso escabroso, né? E inimaginável, né? Do linchamento a moça, a dona de casa de 33 anos, a Fabiana de Jesus, né? Que deixou aí duas filhas, né? E que era supostamente acusada, né? De praticar sequestro de crianças para magia negra, coisas, enfim, inimagináveis, não havia prova nenhuma, e alguém a dedurou, ela vinha de bicicleta, lá no Morrinhos, lá em Guarujá, e aí sofreu tudo aquilo que a gente já acompanhou, foram 2 horas, né, de espancamento, não é, que essa moça sofreu, uma coisa animalesca, não é, meu caro Frei Rosântimo, e eu queria saber, na sua visão, você já explanou aí no final do bloco anterior, um pensamento sobre esse tema, mas o ser humano está mais brutalizado, desesperançoso de maneira geral, né? Com pouca expectativa, descrente do mundo, da vida, da justiça. Qual é a sua visão sobre esse tema para que a gente tenha pela frente um caso como esse? Eu penso assim, de uma forma muito simples, humana e franciscana. O que falta na nossa cultura é a ternura. Como nós temos dificuldades de dizer, olhamos uma comida, eu adoro isso, eu adoro essa roupa, eu adoro as coisas. E as pessoas? Já não dizemos mais
eu te amo. Parece proibido, claro, os namorados, apaixonados, né, que estão lá. Vai chegar aí junho, Santo Antônio, a véspera, 12 de outubro, dia dos namorados. Ah, eu estou apaixonado, eu te amo. Tá bom, mas depois você é capaz de dizer a cada dia, a cada hora, de dizer eu te amo. E não só dizer, aliás, eu fiz um encontro com casais há pouco tempo, né? Aí eu estava falando esse mesmo tema, né? Quanto tempo faz que você não diz eu te amo? Aí a mulher do lado do marido, fiquei até constrangida, ela disse, já faz tanto tempo que eu não ouço essa frase eu te amo. Aí para poder consertar esse momento eu disse, mas quanto tempo faz que você também não diz eu te amo? Eu te amo. Dizer essa frase, não assim soltamente, como um bom dia, boa tarde, boa noite, que sai espontaneamente, mas amar, ser amado, viver por aquilo que fomos criados, pelo amor. E o amor, basta olhar para a cruz e nós saberemos o que é o amor. O amor é a morte do eu, a vida do tu, transformada em nós. Esse é o amor verdadeiro, que vamos celebrar no dia dos namorados, com Santo Antônio, que vamos celebrar o dia das mães. Agora domingo, né? Eu ia questionar exatamente isso, né, Frei? Agora domingo, vem o dia das mães, né? A mãe sempre aquela figura quase que santificada dentro de casa, né? Aquela figura tão especial para todos nós, né? A minha já partiu, né? Está lá no lugarzinho dela e a gente fica sempre com aquela saudade, enfim, né? Mas meus filhos têm a mãe deles em casa, né? E graças a Deus ela vai ficar viva por muitos anos, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente espera que haja um pouco mais de ternura, né? Verdade. O Dia das Mães está aí justamente, talvez até para significar isso. Infelizmente, para essa menina que ficou órfã, não é? Porque a menina de 12 anos, a mais velha, a outra filha um pouco mais novinha ainda, 1 ano e meio, 2 anos, claro que vai sentir muita falta, mas eu acho que a mais velha, claro, vai ter um sentimento de dor, assim, muito mais evidente, né, nesse Dia das Mães, que vem exatamente uma semana depois desse crime, desse linchamento, desse fato absurdo que aconteceu em Guarujá. Mas esperemos, né, que a ternura, o amor, a coisa seja mais efervescente agora, a partir do Dia das Mães que vem no domingo, né? Verdade. E o maior, assim, a palavra, quando falamos presente, do presente que você possa viver a cada dia, é dizer para sua mãe essa frase, olhar nos olhos dela e dizer, eu te amo, mãe, eu te amo. E esse amor foi demonstrado às mães das mães. Desculpe eu puxar a sardinha desse lado, né? Claro, a gente como cristão, como franciscano, tendo Senhora Imaculada Conceição e a padroeira do Brasil, a Aparecida, ela é a mãe das mães. A mãe carinhosa da ternura do sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Por que ela disse isso? Porque ama. Aliás, para falar de amor, basta olhar para uma mãe. A mãe sabe o que é amor. É dedicação, é entrega, é doação. Por pior que seja seu filho, ele é sempre o querido, o amado, ela defende e é capaz do que? Dar a vida. Ela não é? Então, dar a vida pelo seu filho. Isso é o amor que nós queremos celebrar nesse domingo. Claro que a mamãe diz assim, todo dia é dia das mães, todo dia, mas um dia todo especial para pararmos, para um recomeçar de novo. Quando você vai dizer no dia das mães, eu te amo, você vai como que renovar, se comprometer que durante todo o ano, passar do ano, eu vou ser um melhor filho, não melhor, claro, do que ela, mas melhor para ela. Melhor para ela. Um carinho, ternura, compreensão. E se for mais idosa, paciência, né? Um dom do Espírito Santo, né? Uma paciência, sem brigar, gritaria, confusão, discórdia. Isso não é de Deus. O que é de Deus é a paciência, o carinho, a ternura, o ouvir, o acariciar, o dizer, o acolher e poder sempre viver esse sentimento gostoso. Você sabe quando eu vou fazer um sepultamento de uma mãe, ou seja o que for,
quando eles começam, chama o padre, né? Eu chego lá, a hora que chega o padre, é o último momento, não tem mais jeito. É, aquele... Aí a gente chega, sério, e eles começam a gritar, caem no caixão, alguns até desmaiam diante ali. Depois que a mãe morreu, eu digo, isso é arrependimento. Não amou enquanto era vivo. Eu acho que o Dia das Mães, ela quer dizer para você, como aquela canção, tão velha canção. Não amou ou não assumiu esse amor? Amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. O amanhã. Amar o outro, amar a sua mãe. Não vai chorar lágrimas de crocodilo quando perder a mamãe. Vamos não dá mais tempo, né? Aí já é tarde. Vamos amá-la agora, do jeito que ela... Aí você vai dizer, meu Deus, mas fica frustração, coisa de passado, porque deixou a fralda molhada. Então bota uma fralda agora, porque não teve mamadeira, faltou. Então pega uma mamadeira, vai mamar. Não fique vivendo no passado. A sua mãe, aliás, ela aprendeu a ser mãe com você. Não tem faculdade para ser mãe. Ela aprendeu com você. Então... o Dia das Mães é dizer, passado já não existe, eu te amo como você é. E eu quero te abraçar, te acolher, te perdoar, te beijar e dizer com carinho, olhando nos olhos dela, eu te amo, mamãe. Vale mais que o presente até. Mais do que um presente. Não é? O presente é apenas um sinal. Um símbolo, né? Um símbolo, né? Nós vivemos, aliás, os símbolos, eles comunicam muito. Se você não consegue falar tudo isso, você vai mostrar com um presente. Uma flor, um carinho, um beijo, um abraço. E no domingo, Dia das Mães, não deixa a mamãe lavar a louça, lave toda a louça. Se possível, faça um cafezinho também, né? Um café da manhã para ela, fala, nossa, alguma coisa está acontecendo diferente aqui em casa. É verdade, é verdade. Frei Rosângel, estamos aí nos minutinhos final aqui no nosso programa, nessa edição. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez, tá certo? Espero que você continue aí firme lá no Valongo, com essa sua inteligência, sua simpatia e essa maneira simples aí de se comunicar com as pessoas. Não é inteligente, não é erudito, nada. É uma coisa muito simples, falar para o coração, né? É isso que importa, né? Obrigado pela participação, foi um prazer recebê-lo. Até uma próxima, Frei. Deus quiser, muito obrigado pelo convite, por estar na sua presença, obrigado pela sua paciência, participação conosco. Obrigado a você que nos acompanhou, obrigado ao Frei Rosângel por estar conosco, né? Você segue aí com a programação da TV Santa Cecília, e a gente de segunda a sexta, 10 da noite, né? Na sequência do programa do JB, e 1h30 da tarde com o painel Regional Debates também. Obrigado, tchau. Que bom. Frei Rosângel, sabe tudo, sabe tudo. Fala demais.